Hey everybody! Teacher Lucilena na área. Vamos estudar Linking Words, o assunto que mais cai na prova do Barro Branco? Vamos lá? Mas antes, não esquece do meu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Pessoal, antes de iniciar, preciso corrigir duas informações que eu passei errado. A primeira, a prova de inglês de vocês não é no sábado, mas sim no domingo. E a segunda, Linking Words caiu 13 vezes do Barro Branco, mas não caiu na prova de 2016, que eu disse no vídeo anterior que caiu em todas as provas, exceto no ano de 2016. O meu compromisso aqui é com a qualidade das informações que eu estou passando para vocês. Então vamos iniciar nossos estudos de Linking Words falando as categorias de Linking Words que nós temos, porque é dessa forma que a prova do Barro Branco cobra de vocês. Então vamos analisar um grupo que é um dos mais cobrados, o que fala de contraste, oposição ou conflito. Então nós temos estas palavras aqui, ó: nevertheless, despite, in spite of, notwithstanding, whereas, yet. Tem um segundo slide. Eu coloquei as possíveis traduções porque esta é uma das 3 formas que a prova do Barro Branco cobra esse assunto de vocês. E eu vou mostrar as 3 formas com questões de prova. Então quem não teve oportunidade de assistir as resoluções vai dar uma olhadinha aqui em como a gramática é cobrada. Mesmo assim, baixe o arquivo que tem aí, porque lá tem exemplos traduzidos que não tem nos slides. E as questões que eu escolhi aqui para mostrar os exemplos para vocês não estão no arquivo que vocês vão baixar, tá? Vocês vão perceber que eu não costumo ficar colocando os mesmos exemplos e os mesmos exercícios em todos os materiais, mesmo que eu repita as informações, o assunto. Vamos lá, próximo slide: contraste, oposição ou conflito. But, although, though, even though, essa caiu nas últimas provas 2 vezes, e however. Elas equivalem às nossas conjunções adversativas. Nós temos um exemplo aqui da prova de 2018. Eles colocam um trecho do texto, destacam, na prova vem em negrito, como eu coloquei tudo em negrito, então eu destaquei sublinhando, e eles querem saber a tradução, porque a expressão em destaque equivale em português a, é a mesma coisa que falar, traduza even though. E o que você deveria fazer? Você deveria ter memorizado isso aqui para você chegar aqui, bater o olho nas alternativas e perceber que a resposta é alfa. É assim que se resolve teste de gramática numa prova de inglês em meio minuto. Se você conhece a gramática e sabe como é cobrado, você não precisa mais que meio minuto para faturar o ponto. Um outro exemplo, também do even though, só que na prova de 2015. Ao invés de te pedir a tradução, o que a prova te pede? A relação. Vocês não viram no vídeo anterior que Linking Words são palavras que vão relacionar ideias, informações, outras palavras ou orações? Pois é, even though nós não estudamos aqui na parte de contraste, oposição e conflito. Mas eu não sei isso em inglês, as alternativas estão em inglês. Ok, então vamos lá. Contrast, opposition, conflict. Aí você procura essas palavras aqui e você acha. Resposta, delta. Reparou como estudar a gramática da forma correta te ajuda a fazer ponto com maior rapidez e eficiência na prova? E não precisa ficar interpretando, pensando. Você sabe a regra, você sabe para que serve a palavra, você vem aqui e fatura o ponto rapidinho. Linking Words que vão indicar propósito ou finalidade. Essas 2 palavras em inglês podem ser purpose. Então nós temos in order to e so that. Vou te mostrar agora um exemplo disso na prova, não em formato de teste. Não foi feita uma pergunta a respeito dessas Linking Words, mas na prova de 2011 estava no meio do texto. Eu preciso saber para que serve isso para interpretar o texto. Aqui ele está indicando a finalidade de algo, ó, in order to protect human rights. Então, com a finalidade, com o propósito de proteger os direitos humanos, the police must first know and understand them. A polícia deve primeiro conhecê-los
e compreendê-los. Então repare, o fato de eu conhecer as linking words, para que elas servem, me permite analisar um texto, interpretar, compreendê-lo de forma muito mais profunda. Nós temos linking words para indicar explicação ou causa, ou seja, explanation and cause. São elas because of e since. Essa palavrinha since aparece bastante. Olha aqui, na prova de 2010, no texto, ela aparece dessa forma. And since they're legal in the countries where they're paid, companies can't put them on their books. E, uma vez, desde que, então eu estou explicando, né, por que elas são ilegais, é aquele texto que falava da propina, né? Então, porque as propinas são ilegais, nos países onde elas são pagas, as companhias não podem colocá-las na contabilidade, nos registros. Faltou mostrar para vocês a terceira forma que a prova cobra linking words. Um teste específico de linking words, que é uma forma bem diferente de se cobrar o assunto. Eu nunca vi isso em prova nenhuma. A prova do Barro, então, está inovando nisso. O que eles perguntam pra gente? Qual é a função do travessão? Porque quando eles falam assim, o travessão pode ser substituído sem alteração de sentido por, e aqui você tem uma lista de linking words, se você observar o material que você já baixou, essas palavras estão lá, em algumas das categorias que nós acabamos de ver ou ainda vamos ver neste vídeo. Então, para que serve o travessão? Ele pode ser usado no lugar de vírgula, ponto e vírgula, para esclarecer algo já mencionado. Nesse trecho aqui, vocês se lembram que esse texto é sobre a Interpol? Então diz que não é uma força policial no senso tradicional. Aí ele põe o travessão e vai explicar. As alternativas têm linking words, mas todas elas são de explicação ou causa? Não. Então o que eu tenho que fazer? Ter isso daqui em mente para eu vir aqui e achar o quê? A alternativa correta. Since. Simples assim. Eu não tenho que ficar lembrando cada uma dessas palavras qual é a tradução, testar todas no lugar do travessão para ver qual que faz sentido. Você pode até chegar na resposta desse jeito, só que pode ser que você extrapole o tempo limite que você tem para resolver esse teste e falte tempo para você resolver o teste de outra matéria. Então não é assim que a gente resolve a prova para fazer mais pontos. Vamos continuar. Linking words para consequência, consequence, efeito, effect e conclusão, conclusion. Nós temos therefore, thus, hence, consequently, so, then, thereby. Vamos a um exemplo? Não achei um teste específico com elas, mas com certeza, lendo os textos da prova, na prova de 2011, trouxe o exemplo com therefore para vocês. Police are able to be closer to the community and therefore in a position to prevent and solve crimes through proactive policing. Então, a polícia, ela é capaz de estar mais perto da comunidade e, portanto, numa posição de evitar e resolver crimes através de um policiamento proativo. Repare, eu preciso conhecer essas palavras para interpretar o texto, tá? Não dá para interpretar texto sem entender qual é a relação das ideias no texto. Linking words é algo a ser estudado para a interpretação de textos, independente de nós termos um montão de testes a respeito delas ou não. Continuando. Linking words para exemplificação, ou seja, exemplification. Nós temos for example, such as, for instance, like e o famoso ed, que é uma expressão em latim, olha que loucura, exempli gratia, que em inglês seria example given, ou, por exemplo, se você assim o preferir. Um exemplo disso em texto está na prova de 2013. Some build on shared linguistic or cultural ties, such as a network trafficking drugs and human organs. O que ele está falando aqui? É aquele texto que fala da propina e ele fala de como o crime organizado está organizado. Né? Então, como que os criminosos de um país se relacionam com os criminosos de outros? Então, alguns grupos eles são construídos em laços culturais ou linguísticos compartilhados, tais como. Então, o such as ele vai fazer o quê? Exemplificar desses laços culturais ou linguísticos compartilhados. Então, uma rede de tráfico de drogas e órgãos humanos, e aí o texto continua. Então assista a resolução da prova de 2013 que você poder ler o texto na íntegra. Nós temos também linking words de adição, addition. São muito comuns. Furthermore, moreover, besides, as well as well,
and, to, also, in addition to. E eu trouxe para vocês aqui o exemplo da prova de 2011. Olha, no mesmo período, duas linking words de adição. In this sense, respect for human rights by police is, in addition to being a moral, legal and ethical imperative, also a practical requirement for law enforcement. Isso era um texto que estava falando de direitos humanos, tá? E como a polícia deveria agir de acordo com os direitos humanos. Nesse sentido, o respeito pelos direitos humanos pela polícia é, adicionalmente, ou além de ser, em adição a ser, um imperativo ético, legal e moral, também é o quê? Um requerimento prático para se fazer cumprir a lei. Então olha que interessante. Quando eu conheço a palavra, como fica fácil para ler. Temos também linking words de condição, condition. São elas if, unless e when. Tinha uma outra aqui que não se enquadra bem. Quem já baixou o arquivo do vídeo passado, baixe de novo no link desse vídeo, tá? Que eu alterei esse slide. Do outro vídeo também agora está alterado, mas quem abaixou antes de eu estar gravando isso, tem uma alteração a ser feita, tá? Sempre eu vou estar aprimorando tudo que é feito no canal. Prova de 2017, ó. Even when police receive their complaints, women must tell their story. Então, esse texto é aquele que estava falando sobre a violência doméstica. Então, ó, até mesmo quando a polícia recebe suas reclamações em relação às mulheres que eram agredidas, né? O que ele diz aqui? Na condição delas irem reclamar, o que elas deveriam fazer? Contar a sua história, e o texto continua falando que não há um local específico para a mulher contar o seu problema, tá? É esse texto aí que eu tô falando, da prova de 2017. Tem muito mais coisa, mas para essa prova eu acho que nós estamos cobrindo mais do que suficiente as linking words com mais probabilidade de cair. Probabilidade ou certeza, probability or certainty, likely, unlikely. Exemplo, prova de 2018, aquele texto falando sobre prevenção de incêndios. Buildings are most likely to catch fire. Então, os prédios são mais prováveis de pegar fogo. E aí o texto continua. Pessoal, então assim a gente finaliza esse vídeo de hoje sobre linking words. Poderíamos fazer muito mais coisas, mas se nós tivermos meses para a gente se preparar, fazendo exercício, discutindo, isso é uma aula de revisão. Então eu estou supondo que a maioria de vocês conseguiu estudar esse assunto e agora eu estou apresentando um resuminho e umas dicas. Aguardem o próximo vídeo, que será sobre verbos modais. O terceiro assunto gramatical que mais caiu na prova do Barro. Este assunto caiu em metade das provas do Barro Branco. E aí, curtiram as informações de linking words? Então aguardem as informações dos verbos modais de amanhã. Baixe o arquivo de verbos modais, não esquece. Também não esquece do meu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Bye!